Agora para o nosso noticiário internacional, a diretora-gerente do FMI, o Fundo Monetário Internacional, mostrou preocupação com a situação da economia brasileira. O país foi alvo de comentários de Christine Lagarde em Washington, onde o FMI e o Banco Mundial discutem a recuperação da economia do planeta. Um minutinho. Quer dizer que vocês precisam colocar uma pessoa ou a presidente lá do FMI para dizer que o Brasil está em crise e que vai ser difícil ele sair da crise, que papapá. Escuta aqui, o pessoal da Globo, da imprensa nacional, das universidades do Brasil, de economia do Brasil. É impossível alguém crescer, qualquer país crescer no mundo com taxa de juros superior a 1% ao ano. Os Estados Unidos é 0,25%, Reino Unido, Alemanha, a maioria, é tudo 0,5% no máximo. É impossível, aqui é 20 vezes a mais, 30 vezes a mais, 40 vezes a mais, sempre foi assim, sempre foi assim. Porque o Banco Central subiu os juros para a maior taxa básica em 9 anos, 14,25%. Aquele Henrique Meirelles era presidente do Banco Central no governo FHC, continuou 2 vezes no governo Lula, para quê? Para manter os interesses internacionais. Nós não podemos crescer porque isso poderia abalar o mercado, a competitividade deles. Qualquer débil mental que sabe ler um pouquinho, que sabe escrever um pouquinho, sabe disso. É impossível haver crescimento econômico com uma taxa de juros acima de 0,5% ao ano fixa. Se a gente considerar a taxa básica e descontar a inflação, hoje o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo. Ao aumentar os juros, o Banco Central tenta desestimular o consumo para controlar a inflação. Vai contar mentira para preso, seus vagabundos. Ela falou que a situação econômica do Brasil, Cris, é com a projeção de uma retração da economia de 3,8% esse ano, é muito preocupante, especialmente em termos de desemprego, de inflação e de crescimento potencial. E as nossas taxas de juros sempre foram 20 vezes a mais do que isso, 30 vezes a mais. Isso altera o preço do dinheiro. O que isso provoca? Provoca inflação. O que é inflação? Inflação é um imposto inflacionário. Para quê? Para que as contas do governo passem a ser custeadas com o povo consumindo menos. Então você quer produzir um país miserável, você aumenta a taxa de juros do Banco Central dele, aí a elite política, ela fica contentada, ela tem reajuste, não é verdade? 30 mil por mês, 40 mil por mês, foda-se, põe 50, põe o que for, né? Aí todo mundo está lá satisfeito, né? E o povão aqui, a conta de energia, de elétrica, de gasolina, de combustível, enfim, esses gás, etc. Os custos básicos vai só subindo, alimentos subindo, enfim, 70% hoje não frequenta nem bar, nem restaurante vai mais. Então essa conversinha de, porque a fulana do FMI, que fulana do FMI só? Dizem que é para conter a inflação, mas por enquanto até agora não está funcionando, né, Fábio? O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, decidiu manter perto de 0% a taxa básica de juros dos Estados Unidos. E aqui no Brasil é o contrário, não existe o establishment, existe o quê? Existe cartel, existe monopólio, existe oligopólio dessas empresas financiadas e protegidas pelo governo, propositadamente, para que elas não quebrem. Qualquer coisa, vocês lembram lá do PROER, do FHC, aquelas coisas? É isso aí. Então eles ficam disfarçando que aqui existe democracia e que aqui existe capitalismo. Mentira! Aqui sempre foi uma economia socialista e fascista. É impossível haver crescimento nesse tipo de economia. Ou seja, com comunista ou esquerdista ou fascista, é a mesma merdaísta no poder. Deu para sacar ou não?